Fala galera, tudo tranquilo? Bom pessoal, agora a gente vai começar uma nova parte do conteúdo. A gente vai trabalhar especificamente com os geradores. Eu quero aqui começar trabalhando com geradores químicos. Pessoal, geradores químicos são as pilhas e as baterias, são aqueles que mantêm uma diferença de potencial, né, entre os polos positivo e negativo, devido à diferença de eletronegatividade entre materiais. Então a gente já conversou um pouquinho sobre pilhas e baterias lá nas nossas primeiras aulas. Eu mostrei que a primeira pilha criada foi a pilha de Volta, que era esse trambolho gigante aqui, né? Tinha esse formato, esse jeitão aqui, em que nós tínhamos placas de zinco e cobre que iam sendo intercaladas. E como o zinco e o cobre eles têm eletronegatividades diferentes, você conseguia manter uma diferença de potencial, produzindo um polo positivo e um polo negativo. Para que a carga consiga se mover de um lado para o outro aqui dentro da pilha, a gente intercalava essas placas de zinco e cobre com um feltro de água com sal aqui, né, que a gente chamou de eletrólito. Então essa aqui é a primeira pilha criada, é uma pilha bastante simples, que é a pilha de Volta. E o que acontece? Para manter o cobre como sendo o polo negativo e o zinco como polo positivo, basicamente é a seguinte reação aqui com a água. Quando a gente coloca água no sal ou sal na água, tanto faz, esse carinha aqui ele sofre uma dissociação. Esses íonzinhos de Na+, e Cl-, eles se dissociam, eles se separam. E aí, pessoal, o que acontece é que nós vamos ter os íons de Cl, de cloro, e os íons de Na, de sódio, livres para se mover aqui nesse material, nesse líquido que está permeando essa pilha. Então, esse líquido a gente chama de eletrólito, é onde os íons com as cargas conseguem se mover de acordo com a eletronegatividade dos materiais, mantendo a diferença de potencial, ou seja, fornecendo uma voltagem que pode ser usada para alimentar algum aparelho elétrico ou qualquer coisa assim. Pessoal, esse é o funcionamento de uma pilha básica de Volta, e a gente sabe que hoje a gente não usa pilhas tanto desse tipo. A pilha e as baterias que nós usamos são mais ou menos desse tipo, mas elas utilizam outros materiais, não zinco e cobre necessariamente. Então, por exemplo, se você pegar a bateria do seu celular, ela tem um funcionamento muito parecido. Só que ela é uma bateria de, provavelmente, íon lítio. E uma propriedade interessante da bateria de íon lítio é que ela pode ser recarregável. Ela pode ser recarregada, né? Então, talvez seja interessante aí você pesquisar como funcionam as baterias de íon lítio. Qualquer coisa depois eu mostro para vocês, mas o meu interesse aqui não é discutir tanto o funcionamento interno dessas pilhas e baterias aqui. O que eu quero é saber como que eu coloco o comportamento dessas pilhas e baterias no nosso circuito. Porque, como a gente viu nas aulas anteriores, a gente está trabalhando com circuitos elétricos. E eu vou incluir lá essa pilha para ser a fonte de energia para fazer os aparelhos desse circuito funcionarem, né? Então, como que eu devo tratar essa pilha, essa bateria dentro desse circuito? E aqui entra um ponto importante. Pessoal, as reações químicas que dão origem à pilha, né, que fazem com que os polos positivo e negativo permaneçam constantes ali, com que você mantenha uma DDP constante, uma voltagem constante, essas reações químicas, em geral, são reações exotérmicas. Espero que vocês se lembrem que as reações exotérmicas são reações químicas que liberam calor. Ou seja, a pilha e a bateria, quando ela está em funcionamento, mantendo aquela diferença de potencial, ela fica realizando várias reações químicas. E essas reações, elas liberam calor. Então isso faz com que a bateria, a própria pilha ali, se você pegar no seu celular, a bateria dele esquenta. Então, a gente precisa entender como que eu vou incluir essa perda de energia na forma de calor, ou seja, parte da energia química ali armazenada está sendo transformada em calor, como que eu consigo incluir essa energia desperdiçada na análise do meu circuito. Esse é o objetivo da aula de hoje, beleza?
E aí o que acontece é o seguinte, para resolver esse problema, a gente associa que esse meio interno da pilha, onde estão ocorrendo as reações exotérmicas, elas possuem, ou ela, na verdade, não é que ela possui, a gente associa a ela uma resistência elétrica. Essa resistência elétrica, pessoal, não existe, isso não é um resistor. A gente só associa a resistência elétrica ao meio material da pilha para contabilizar as perdas de calor que ocorrem devido às reações exotérmicas. Então é meio que uma análise. Está perdendo energia na forma de calor. Então essa pilha está funcionando como se fosse um resistor. Então vamos atribuir a essa propriedade de liberar calor da pilha uma resistência elétrica, como se fosse uma resistência elétrica, beleza? Mas de novo eu fiz. Não é um resistor que a gente está trabalhando. A gente está trabalhando com um gerador que libera calor devido à característica exotérmica das reações químicas que ocorrem dentro dele, para manter a diferença de potencial, para manter a voltagem. E nós associamos a esse gerador uma resistência elétrica, que nós vamos chamar de resistência interna, que tem a função de quantificar, de permitir que a gente quantifique essas perdas de calor aqui, essas perdas de energia na forma de calor. Então essa resistência interna nos permite quantificar a energia elétrica que é dissipada no aquecimento da própria pilha. Beleza? Então é uma forma da gente quantificar essa dissipação de calor devido ao caráter exotérmico das reações químicas que ocorrem dentro das pilhas e das baterias. Beleza? Então, essa resistência interna é a primeira característica que a gente vai analisar do gerador. Então, ela é uma grandeza que caracteriza o gerador. Cada pilha, cada bateria vai ter uma resistência interna diferente. Beleza? A outra coisa, claro, que caracteriza o gerador é a voltagem que ele produz, a voltagem que ele gera. Então, pessoal, essa voltagem aqui, produzida ou gerada, ela vai depender dos materiais e do tamanho da pilha que você está trabalhando. Lembra que lá a gente colocou os materiais, os metais em camadas? Quanto mais camadas você colocar, maior a voltagem que você está mantendo ali naquela pilha. Então, essa voltagem produzida pelo gerador, ela depende de alguns fatores. Ela depende de quantas placas constituem essa pilha ou essa bateria, de quais materiais são feitos. Quanto maior a eletronegatividade entre os materiais, maior vai ser a diferença de potencial produzida por esse gerador. E aí, pessoal, a gente vai dizer que essa DDP, essa voltagem gerada devido às reações químicas, ela vai ser chamada de FEM. O que é FEM? Força eletromotriz. A gente vai simbolizar por esse tipo um Ezinho maiúsculo aqui. Na verdade, é um epsilon grande aqui, um epsilon maiúsculo aqui para a gente, tá? Então, a gente não vai chamar mais de U a voltagem gerada pela pilha. A gente vai chamar de U outra coisa que eu vou explicar agora para vocês. Então, agora é o seguinte. Você pega lá uma pilha que tem escrito lá 1,5 volts. Esse 1,5 volts é a força eletromotriz dessa pilha, desse gerador. Beleza? Só que, pessoal, quando a gente pega essa pilha ou essa bateria, que é caracterizada por esses dois valores, pela resistência interna, que indica o quanto de energia vai ser dissipada na forma de calor, e a força eletromotriz, que indica a voltagem que está sendo produzida. Essas duas coisas caracterizam a sua pilha. O que acontece, pessoal, é que dessa voltagem gerada, dessa voltagem produzida, uma parte ela é usada para aquecer a própria pilha aqui na resistência interna, já que a gente vai associar esse meio interno da pilha a essa resistência interna. Então, efetivamente, o que a pilha entrega, o que ela fornece para o seu circuito externo, que eu coloquei aqui sendo representado por uma resistência equivalente, lembra que essa resistência equivalente pode representar qualquer circuito de resistores, tá? Então, a voltagem efetivamente entregue para o seu circuito externo não é a voltagem total produzida, é a voltagem que é produzida menos alguma coisa que foi perdida aqui na resistência interna.
beleza? Então, isso que é entregue ao circuito externo, a gente vai chamar de voltagem útil, que é o que a gente tem chamado aí nos nossos exercícios anteriores de U. Então, agora, a gente tem que diferenciar duas voltagens. A voltagem produzida pela pilha, que é a força eletromotriz, é o que ela produz, e a voltagem que ela fornece para o circuito externo, depois que ela gastou alguma coisa para esquentar ela mesma. Essa voltagem que ela entrega para o circuito externo eu vou chamar de voltagem útil, de U aqui, beleza? Então espero que vocês tenham entendido essa ideia. Então agora a gente vai contabilizar a energia que é desperdiçada esquentando a própria pilha e a gente vai indicar isso através da resistência interna. Então essa resistência interna ela vai consumir um pouco da voltagem produzida e por isso não vai ser entregue toda a voltagem ao circuito externo. Essa que é a ideia aqui. Então, pessoal, o que acontece? Aqui eu estou falando em voltagem, mas em geral o que é entregue ao circuito e o que é usado pela própria pilha é energia. E a gente analisa a energia no decorrer do tempo. Essa relação entre energia e tempo a gente já viu que é a potência. Então o que acontece é isso aqui, ó. O gerador, né, que é a pilha, fornecerá um circuito externo de resistência equivalente REQ, que a gente tem chamado, né, uma potência. Então, o que é fornecido, nós vamos chamar de potência fornecida. É aquilo que a pilha fornece para o circuito externo, cuja quantidade será a diferença entre a potência total gerada, então ela produz uma potência, só que como ela esquenta, a pilha esquenta um pouco, ela mesma utiliza um pouco dessa potência produzida para esquentar. Então, eu vou ter que subtrair essa potência dissipada no seu interior, na resistência interna. O que eu quero dizer com isso, pessoal? A potência fornecida para o circuito externo, ela vai ser o total que eu produzo da pilha, menos o que a própria pilha desperdiça na forma de calor. Então, dessa forma que a gente está tendo a conservação de energia do nosso sistema. Aquilo que eu utilizo, aquilo que é útil, é tudo aquilo que eu produzo, menos aquilo que eu desperdiço. E aqui o desperdício está sendo simbolizado pelo aquecimento do próprio gerador. Claro, pessoal, em geral, quando você está usando a bateria do seu celular, você não quer que a bateria dele esquente. Mas a gente não consegue fazer baterias que não esquentem, né, que não apresentem essa resistência interna. Então, a gente tem que contabilizar essa energia que é gasta esquentando a própria bateria do celular. Beleza? E aí, pessoal, para a gente evoluir essa equaçãozinha aqui, a gente precisa lembrar das equações de potência. Então, espero que a gente lembre que a potência recebida ou dissipada por resistores, seja ele o resistor do circuito externo, quanto o resistor interno da pilha, né, a resistência interna dessa pilha, pode ser calculada dessas maneiras aqui, ó. A potência U vezes I, eu vou dizer que é a potência fornecida útil, né? E o R vezes I quadrado é a potência dissipada em um resistor qualquer aqui. Bom, no nosso caso, vamos analisar aqui, pessoal, olha só. Fornecida ao circuito externo, bom, ao circuito externo, né, o que você quer alimentar, o que você quer que realmente funcione, eu forneço uma voltagem U, fazendo com que no circuito seja percorrido, né, com que o circuito seja percorrido por uma corrente elétrica I. Então, a potência útil vai ser U vezes I. A potência total produzida também é voltagem vezes corrente, mas a voltagem total produzida é a força eletromotriz. Então, aqui eu usei a mesma fórmula U vezes I, só que a voltagem que eu estou usando aqui é a total produzida, que nós chamamos de força eletromotriz. Então, a potência gerada por uma pilha, total produzida por uma pilha, vai ser a voltagem total, que ela está disposta ali, vezes a corrente. No caso aqui, por exemplo, da pilha de 1,5 volts, isso aqui seria 1,5 vezes a corrente no circuito. E aqui eu tenho que tirar a potência que é desperdiçada na resistênciazinha interna aqui, ó. E aí eu vou usar essa, R vezes I ao quadrado. Só que ao invés de usar a resistência externa, eu vou usar a resistência interna. Então isso aqui é isso, ó.
Essa aqui é a potência útil, que é aproveitada pelo meu circuito externo. Essa aqui é a potência total produzida pelo gerador, pela pilha. E essa aqui é a potência desperdiçada na própria pilha, na resistência interna, esquentando a própria bateria. Beleza? E aí, pessoal, se a gente olha para essa equaçãozinha, a gente vê que tem corrente em todos os termos. Então, a gente pode cortar uma dessas correntes aqui, ó. Essa corta com essa e corta com esse quadrado. Lembrando que o I quadrado é I vezes I e eu só posso cortar um deles, né? Um em cada termo. Então, sobra uma correntezinha aqui. E o que sobra para a gente é essa equação aqui, pessoal. A voltagem útil, que é entregue para o circuito externo, U, é igual à força eletromotriz, que é a voltagem mantida nos terminais da pilha, a voltagem produzida pela pilha devido à diferença de eletronegatividade lá, menos R vezes I, que seria aqui, pessoal, aquela parte da voltagem que estaria sendo usada aqui na resistência interna. Aqui, pessoal, a gente pode entender como se a resistência interna da nossa pilha estivesse sempre associada em série com o circuito externo. E aí a gente lembra que lá na associação em série, nós temos a mesma corrente elétrica em todo mundo, só que a voltagem, ela se divide, né? Como que ela se divide aqui no nosso caso? U é a voltagem que atuou na resistência equivalente do circuito externo, e R vezes I, Rzinho vezes I aqui, ó, é a voltagem que atuou na resistência interna. E a força eletromotriz é a voltagem total produzida pela pilha. Então a gente pode dizer aqui que a resistência interna da pilha, ela funciona como se fosse uma resistência a mais associada em série com seu circuito externo. Só que a gente tem que sempre entender que essa resistência está separada do circuito externo, porque ela está associada ao aquecimento da própria pilha, do próprio gerador. Beleza? Essa equaçãozinha aqui, pessoal, ela é chamada de função característica do gerador. O que ela está mostrando para a gente? Olha que interessante. Você construiu uma pilha. Vamos dizer que você lá construiu uma pilha lá. Quais são as características dessa pilha que você construiu? Bom, dependendo do jeito que você constrói a sua pilha, você vai ter duas características importantes. A força eletromotriz que ela é capaz de manter, ou seja, a diferença de potencial gerada por essa pilha, e a resistência interna dela, ou seja, a capacidade dela de aquecer devido ao caráter exotérmico dessas reações que mantém essa força eletromotriz aqui. Beleza, então essas são as duas propriedades do seu gerador. E o que essa equação está mostrando para a gente? Ela está dizendo para a gente o seguinte, olha só. A voltagem que essa pilha vai entregar para o circuito externo depende da corrente elétrica no circuito. Ó. Como tem esse menos aqui, o que a gente enxerga? Quanto maior a corrente elétrica, menor vai ser a voltagem entregue. O que isso quer dizer? Quanto mais corrente você tem, quanto mais corrente você precisa entregar para o seu circuito externo, mais você vai estar desperdiçando energia aqui na sua resistência interna, porque a corrente maior vai fazer com que a pilha esquente mais. Isso aqui, pessoal, é muito simples de entender. Quando você está usando o seu celular, você percebe que quando você está usando aplicativos muito pesados, por exemplo, um jogo, o seu celular esquenta muito mais. Por quê? Porque quando você está jogando um jogo ou usando um aplicativo muito pesado, isso exige uma maior potência do seu celular. Ou seja, isso faz com que o celular precise de uma maior corrente elétrica para funcionar. Como ele precisa de uma maior corrente elétrica, você vai ter mais energia sendo consumida também aqui na pilha. Isso faz com que a bateria, com que a pilha esquente mais ainda, devido a essa alta corrente. Então essa aqui é a ideia. Então, pessoal, a gente enxerga isso. Ó. Pela função do gerador, a gente vê que a DDP fornecida ao circuito externo, que eu estou chamando de U, que é a voltagem útil, né? Depende da corrente elétrica no circuito. Está aqui a equação mostrando isso para a gente. O U depende da corrente. Se eu mudo a corrente, eu mudo o U. Lembra, gente? Força eletromotriz e resistência interna são características da pilha que não mudam.
Uma vez que a pilha está construída ali, essas duas coisas aqui elas são constantes. Então a única coisa que está mudando aqui é a corrente, dependendo da necessidade do circuito externo que você está alimentando com essa pilha. Então a força eletromotriz ela é uma constante e a resistência interna também é uma constante para uma mesma pilha. Claro que se você muda a pilha, muda a bateria, aí você muda esses valores, tá bom? E a ideia é a seguinte, bom, se a voltagem útil ela depende da corrente, eu consigo colocar essa equação aqui, essa função que nós chamamos de função do gerador, função característica do gerador, na forma de um gráfico. E esse gráfico, às vezes, é melhor analisar o gráfico, às vezes é melhor analisar a função. Vai depender do problema que a gente está resolvendo. Para construir esse gráfico aqui com vocês, eu preciso explicar duas situações específicas. Primeira situação. Então, a gente vai construir o gráfico de voltagem útil em função da corrente elétrica, que é o gráfico dessa funçãozinha aqui. Bom, para construir esse gráfico, pessoal, eu preciso de pontos. O que a gente enxerga? A corrente elétrica aqui ela não está elevada nem ao quadrado, nem ao cubo. Ela está à primeira ordem aqui. Então, essa função é a função do primeiro grau. Eu espero que vocês se lembrem que o gráfico de uma função do primeiro grau é uma reta. Então, eu já sei que esse gráfico vai ser algum tipo de reta. Para construir uma reta, nós precisamos de dois pontos. Então, agora eu quero mostrar quais são esses dois pontos que a gente pode analisar, pessoal. Primeiro ponto é a situação de circuito aberto. Pessoal, o circuito aberto é a situação em que a pilha está desconectada, ou seja, ela não está sendo usada. Imagina aí que você está com uma pilha na sua mão que não está ligada em nada. Se ela não está ligada em nada, ela é uma pilha que está desconectada. Não tem corrente elétrica, você não está fechando um circuito. Isso é o que nós chamamos de circuito aberto. Você não está fechando o circuito, então não vai ter corrente elétrica passando por essa pilha. Então, é mais ou menos essa situação. É uma pilha que você está segurando aí na sua mão. Só isso. Você não está usando ela. E nesse caso, pessoal, como a corrente elétrica é igual a zero, a gente pode usar aqui a função característica do gerador. O que acontece? Quando a corrente é zero, esse termo desaparece e a voltagem útil é igual à força eletromotriz. Não está tendo desperdício. Por quê? Se eu não estou usando a pilha, ela não esquenta. Ou seja, toda aquela força eletromotriz, toda aquela voltagem da sua pilha, ela está ali disponível para ser utilizada. Então, por exemplo, a pilha de 1,5 volts, ela está ali com 1,5 volts disponível para ser utilizada. Só que quando você for utilizar, vai ter corrente elétrica e aí você vai acabar conseguindo usar só um pouco, porque a pilha vai esquentar um pouco. Mas quando você não está usando, você tem essa característica, né? Você tem aqui disponível para ser usado toda a força eletromotriz enquanto a pilha não está aquecendo. Esse, pessoal, é o nosso primeiro ponto. Olha que interessante. O que esse ponto aqui está dizendo para a gente? Ó, quando a corrente elétrica for igual a zero, a voltagem útil é a própria força eletromotriz. Como é que a gente marca isso no gráfico? Corrente elétrica igual a zero é aqui em cima do eixo da voltagem. Então, corrente igual a zero. Eu venho aqui em cima. Quando a corrente é zero, a voltagem U vai ser igual à força eletromotriz. Então, eu vou ter um ponto aqui em cima desse eixo, que vai ser a minha força eletromotriz aqui. Então, U é igual à força eletromotriz quando a corrente é igual a zero. Beleza, marcamos já um ponto. Para traçar a nossa reta, nós precisamos de mais um ponto. Aqui agora é o outro extremo. Aqui eu não liguei a pilha. Agora eu vou ligar os terminais da pilha direto com o fio sem resistência. Espero que vocês se lembrem que quando eu ligo dois pontos com o fio sem resistência, eu estou colocando esses dois pontos em curto-circuito. Então a gente vai dar um curto-circuito aqui na pilha. Então a próxima situação é a pilha em curto-circuito. O que está acontecendo? Eu estou ligando os terminais da minha pilha diretamente com o fio cuja resistência é igual a zero. Isso é produzir um curto-circuito entre os terminais dessa pilha. E aí, pessoal, se eu não tenho circuito, ou seja, se eu não tenho uma resistência que a pilha está alimentando, você não tem nada que é útil. Você não está alimentando nenhum resistor, você não está alimentando nenhum circuito. Então, a voltagem útil é igual a zero. O que isso quer dizer, galera?
quer dizer que toda a energia produzida por essa pilha vai ser usada para esquentar a própria pilha. Então, em geral, galera, tem que tomar até cuidado com essa situação. Dependendo da bateria ou da pilha que você usa, ela pode esquentar até demais, pode até explodir uma pilha, dependendo da situação, ou uma bateria, beleza? Como é que você faria isso? É ligar os polos. Não vou ensinar. Não vou ensinar vocês a explodir pilha. Mas aqui dá para entender, né, gente? Só você ligar os polos dela direto com um fio de altíssima resistência, ou de baixíssima resistência. É claro que a gente nunca vai conseguir um fio com resistência nula. Isso aqui é uma situação hipotética, tá? Mas é dessa maneira que a gente consegue um curto-circuito e aí toda a energia produzida pela pilha vai ser usada esquentando a própria pilha e essa pilha vai começar a esquentar demais. Ela vai começar a esquentar muito mesmo. Bom, nesse caso, se a gente aplicar essa condição de curto-circuito na nossa função característica do gerador, olha o que vai acontecer. A voltagem útil é igual a zero, porque eu não estou alimentando circuito nenhum. A força eletromotriz está aqui, menos a resistência interna vezes a corrente. Essa corrente eu chamei de ICC, porque ela é a corrente na situação de curto-circuito. Essa vai ser a maior corrente elétrica que essa pilha é capaz de produzir, que é quando ela está em curto-circuito. Então, ICC, corrente de curto-circuito. Beleza? A gente pode rearranjar os termos aqui para achar essa corrente. E fica o seguinte, esse termo negativo, R vezes o I, passa para o outro lado positivo, então fica R vezes I igual a força eletromotriz, né? Resistência interna vezes corrente igual a força eletromotriz. E a resistência interna passa dividindo. Então, a corrente elétrica na situação de curto-circuito vai ser sempre igual à força eletromotriz da sua pilha, dividido pela resistência interna dessa pilha. É como se fosse a voltagem pela resistência, que a gente já sabia essa fórmula, só que agora a gente está aplicando aqui para o nosso gerador. E aí a gente tem que marcar esse ponto no gráfico. Que ponto é esse? Agora é o seguinte, pessoal. Quando a corrente elétrica tem esse valor, que é o valor máximo dela, E sobre C, E sobre R, né? Força eletromotriz sobre resistência interna, você tem a maior corrente, e nessa situação que a corrente tem esse valor, a voltagem útil é igual a zero, porque você não está alimentando ninguém. Então, esse ponto vem aqui, ó. A voltagem ela é igual a zero, a útil, né? Quando a corrente assume esse valor de corrente de curto-circuito. Então, agora a gente tem dois pontos e basta traçar o gráfico. O gráfico característico de uma pilha ou de uma bateria depende só da força eletromotriz e da resistência interna, e é essa reta que vai da situação de circuito aberto, em que a corrente é igual a zero e a voltagem é a própria força eletromotriz, a voltagem útil, né, o U, até esse ponto de curto-circuito, em que a voltagem útil é igual a zero, porque você não está alimentando nada, e a corrente é a corrente de curto. E esse gráfico é o gráfico característico de um gerador. Beleza? Essa é a ideia. Tá, professor, e como eu uso? Basicamente, como eu uso essa equação para resolver problemas e como eu uso esse gráfico para resolver problemas? Bom, vamos por partes então agora, resolvendo aqui um exemplo relativamente grande, mas que vai cobrir várias ideias que a gente falou hoje. Então, vamos lá. Considere que uma pilha fosse usada para alimentar uma lâmpada de resistência 6,5 ohms. Um LEDzinho, tá, pessoal? Sabendo que essa pilha tem uma força eletromotriz de 2,8 volts e que sua resistência interna é de meio ohm, então aqui são as características da pilha que ele está me dando, tá? Força eletromotriz de 2,8 volts e resistência interna de meio ohm. Determine, primeira coisa, pessoal, a corrente no circuito. Tá, qual é o circuito que a gente está analisando? Estamos analisando esse circuito aqui, ó. Eu tenho uma pilha de 2,8 volts com resistência interna de meio ohm, alimentando uma única lâmpada de resistência 6,5 ohms. Então, o circuito que a gente vem trabalhando é esse aqui. Como ele quer a corrente elétrica, eu vou usar aqui a nossa função característica do gerador. U igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes a corrente. E aí, pessoal, é o seguinte, essa voltagem útil, ela é a voltagem que é usada na lâmpada que está sendo alimentada. Então, a gente lembra lá da equaçãozinha, né?
de voltagem, como essa voltagem é toda usada só nessa lâmpadazinha, eu sei que ela pode ser calculada por R vezes I. Só que esse R aqui é o R da lâmpada, é a resistência da lâmpada. Essa voltagem é a voltagem usada na lâmpada. Então, ela é igual à resistência da lâmpada vezes a corrente. A força eletromotriz eu mantive da nossa equação que eu já expliquei, menos a resistência interna vezes corrente. E agora a gente consegue, fazendo essa pequena conversão, agora a gente consegue achar a corrente. Por que eu tive que fazer isso? Porque eu ainda não sei quanto vale a voltagem útil. Eu sei a força eletromotriz, eu sei a resistência interna, mas eu não sei nem a corrente, nem a voltagem útil. Então, primeiro eu vou achar a corrente sabendo que essa voltagem é usada na lâmpada. Então, ela vai ser igual à resistência da lâmpada vezes a corrente no circuito. E agora, escrevendo dessa maneira, a gente consegue achar a corrente substituindo os valores aqui. A resistência da lâmpada é 6,5 vezes a corrente, igual a força eletromotriz, que é 2,8, ele me deu no texto, menos a resistência interna, que é meio, vezes a corrente, que é o que eu quero descobrir. Então, agora a gente consegue achar a corrente elétrica. Como? Vamos lá. Menos 0,5 vezes a corrente está negativo. Então, eu vou passar para o outro lado positivo. 6,5i mais 0,5i dá 7i. Então, 6,5 mais 0,5 dá o 7i. Estava negativo, passou positivo. E o que sobrou do outro lado é o 2,8, que estava sozinho lá. Eu não mexo nele. Então, eu isolei tudo que tem corrente para um lado e tudo que não tem eu deixei do outro. 7 vezes a corrente é igual a 2,8. O 7 está multiplicando a corrente, passa dividindo. Então, a corrente elétrica no circuito vai ser 2,8 dividido por 7. Se você fizer na calculadora, dá 0,4 amperes. Então, a corrente elétrica nesse circuito, nessa pilha alimentando essa lâmpada, a corrente elétrica vai ser de 0,4 amperes. Essa é a corrente elétrica tanto na lâmpada quanto na própria pilha. Então, é a corrente responsável pelo aquecimento tanto da lâmpada, e funcionamento também, não só aquecimento, quanto da pilha. Então, essa é a corrente elétrica no circuito, é a resposta da letra A. Bom, vamos para a letra B agora. A letra B, ele quer a voltagem nos terminais da lâmpada. Pessoal, terminais da lâmpada é aquilo que a lâmpada recebe. Ou seja, ele quer saber a voltagem útil, ele quer saber o U. E aí, nesse caso, é só a gente usar a equação direto. U é igual a força eletromotriz menos a resistência interna vezes corrente. E agora a gente já descobriu a corrente na letra A, é 0,4 amperes. Então agora eu consigo achar a voltagem útil, por isso que eu precisava antes descobrir a corrente elétrica. Então, 2,8 é a força eletromotriz, meio é a resistência interna e 0,4 foi a corrente que a gente achou lá na letra A. Bom, fazendo a continha, 0,5 vezes 0,4 dá 0,2. 2,8 menos 0,2 é 2,6 volts. Então, pessoal, entenda. Olha só. O que isso aqui está dizendo para a gente? A pilha produz, lá as reações químicas internas dessa pilha, elas mantêm uma voltagem de 2,8 volts. Só que desses 2,8 volts, quando eu ligo essa pilha nessa lâmpada aqui, 0,2 volts vai ser usado para esquentar a própria pilha na resistência interna. Então, só 2,6 volts vai ser entregue efetivamente para a lâmpada. Então, a lâmpada ela não recebe os 2,8 volts. Ela recebe somente 2,6 volts. É o que acontece aí com a pilha da sua casa, por exemplo. Você compra uma pilha de 1,5 volts. Quando você liga ela em alguma coisa, ela não está entregando 1,5 volts. Ela está entregando um pouquinho menos, tipo 1,4 volts. E o outro 0,1 é o que vai estar sendo desperdiçado esquentando a própria pilha. No nosso caso aqui, dos 2,8 volts produzidos, somente 2,6 volts são entregues para o meu circuito externo. 0,2 é usado esquentando a própria pilha. É o que acontece na bateria do seu celular, é o que acontece em todo sistema em que você tem um gerador alimentando um circuito elétrico, que é o que sempre acontece nos circuitos, Você sempre vai precisar de um gerador e você sempre vai precisar de alguém para receber a energia produzida por esse gerador.
Bom, então achamos o U, é o que ele pediu na letra B. E na letra C ele quer saber as potências dissipadas na lâmpada e na pilha. Bom, então vamos lá, pessoal. Uma das equações que eu mostrei para vocês de potência dissipada, né, é resistência vezes corrente ao quadrado. Bom, se eu quero a potência dissipada na lâmpada, eu vou usar a resistência elétrica da lâmpada. Então, a resistência da lâmpada é 6,5. A corrente elétrica no circuito a gente achou 0,4, eleva ao quadrado. Se você fizer essa continha aqui, dá 1,04 watts. Lembra que potência é medida em watts. Então, a potência consumida pela lâmpada é de 1,04 watts. Quer dizer que ela consome 1,04 joules de energia a cada segundo, né, pessoal? Vamos lembrar disso. Bom, agora eu quero saber qual é a potência desperdiçada aqui na pilha, ou seja, qual é a potência de energia, né? Qual é a quantidade de energia que é convertida em calor aquecendo a própria pilha. Então, a potência na pilha é a resistência vezes corrente ao quadrado. Só que como eu estou trabalhando agora com a pilha, eu vou usar a resistência interna. E aí, pessoal, só substituir valores, a resistência interna é 0,5. Fica 0,5 vezes 0,4 é 0,2, vezes 0,4 de novo dá 0,08 watts. Então, 0,08 watts é a potência utilizada para esquentar a própria pilha. Tá aqui. Então, a gente percebe que, na prática aqui, nessa situação, em que a corrente elétrica é um valor pequeno, né, 0,4 amperes, você tem um baixo desperdício. A pilha está esquentando pouco, né? Essa potência aqui é bem pequenininha. Mas se a corrente elétrica fosse maior, isso aqui também seria maior, beleza? Bom, então tá aqui potência dissipada pela lâmpada, potência dissipada pela pilha. Ficou errado aqui, tá, pessoal? É pilha, tá? Essa parte aqui vamos corrigir. Bom, na letra D, ele quer saber a corrente através da pilha quando seus terminais são conectados a um curto-circuito. Então, pessoal, mudou o nosso circuito agora. Na letra D, mudou o circuito. Eu não estou mais alimentando a lâmpada. Ele está dizendo que eu estou colocando os terminais em curto. Então, essa resistência aqui deixa de existir. Agora é a situação de curto-circuito. Então, nesse caso, não tem mais a resistência externa. E aí, a corrente elétrica nessa situação é a corrente de curto-circuito, que eu acabei de mostrar para vocês, que é a força eletromotriz dividida pela resistência interna, né? A gente acabou de mostrar aí nos slides anteriores do conteúdo. E aí é só substituir os valores. A força eletromotriz é 2,8, a resistência interna é meio, 2,8 dividido por meio dá 5,6 amperes. Então perceba, quando tinha a lâmpada, a corrente elétrica no circuito era de 0,4 amperes, era uma corrente bem pequenininha. Agora que eu tirei a lâmpada e liguei em curto, a corrente elétrica sobe muito. Vai para 5,6 amperes. Ela não consegue subir mais. Essa pilha não consegue produzir uma corrente maior do que esse valor, que é a corrente de curto-circuito. Beleza? Então, essa aqui é a corrente de curto-circuito. Lembrar, tá, gente? Quando ele fala que os terminais estão em curto, independente do que aconteceu antes, ele está mudando o seu circuito. Ele está tirando a resistência que existia antes aqui no seu problema, tá bom? E aí ele quer que eu construa um gráfico característico dessa pilha. Aí, pessoal, como eu acabei de mostrar, né? O gráfico característico de voltagem em volts, a voltagem útil entregue pela pilha em relação à corrente, ela vai ser uma reta que vai aqui da força eletromotriz. Quando a corrente é zero, circuito aberto, a voltagem útil é a força eletromotriz. Essa é a situação do circuito aberto. A nossa força eletromotriz é 2,8 volts, né? Coloquei a unidade aqui em cima. E vai até o ponto de corrente máxima, quando a voltagem útil é zero, que é a corrente de curto-circuito que a gente acabou de encontrar, 5,6. Está aqui. Então, o nosso gráfico característico dessa pilha é esse. Vai desse ponto até esse ponto. Então, quando você vê um gráfico, pessoal, por exemplo, esse, o que você tem que saber para você ler esse gráfico muito bem? Isso aqui é o gráfico de uma pilha, né, de um gerador, uma pilha e uma bateria. Esse valorzinho aqui vai corresponder à força eletromotriz dessa pilha. E esse valor vai corresponder à corrente de curto-circuito.
Sabendo esses dois valores, você consegue usar essa equação para achar a resistência interna, caso seja necessário, tá? Então, essa aqui é a ideia. Então, aqui eu acho que eu consegui mostrar bem como que a gente utiliza as ideias da função característica do gerador e como que a gente pode construir o gráfico de um gerador. Pessoal, para cada circuito que eu coloco aqui, fazendo com que essa pilha alimente esse circuito, eu vou ter um ponto diferente aqui do gráfico. Então, para cada valor de resistência equivalente que é ligada nessa pilha, você vai ter um ponto específico desse gráfico. Por exemplo, no caso da lâmpada, nós tínhamos uma corrente de 0,4, uma corrente bem pequenininha aqui, de 0,4. Então, era um ponto mais ou menos aqui. Uma corrente de 0,4 e ela estava associada a uma voltagem útil de 2,6, que foi o que a gente calculou. Então, a situação da lâmpada que a gente trabalhou aqui nas letras A, B e C é a situação que corresponderia a um ponto aqui do gráfico de corrente igual a 0,4 e voltagem útil igual a 2,6. Se eu mudo a resistência dessa lâmpada, eu mudo o ponto do gráfico, ou seja, eu mudo a corrente e, por consequência, eu mudo a voltagem útil que essa pilha entrega para esse aparelho que está sendo alimentado. Beleza? Então, acho que aqui deu para exemplificar bem, pessoal. E por hoje é isso. Valeu e até mais.